Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Hoje a igreja lembra a festa em memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco, presbíteros e mártires. Pelo amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, sua recompensa é eterna. Isso aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, em 1645, quando os padres André e Ambrósio, juntamente com 28 companheiros leigos, diante da invasão holandesa, testemunharam com ardor a fé católica até o fim de suas vidas. Em meio ao ódio e ao martírio, tornaram-se perfeitos imitadores de Cristo. Que possamos, movidos por seus exemplos, permanecermos firmes na fé católica, na fidelidade a Deus e à Igreja. E com esse espírito de acolhimento a Jesus Eucarístico, façamos nosso ato de amor a Deus. Peçamos a Deus um verdadeiro amor, como desses santos que deram as vidas, testemunhando Cristo Eucarístico até o fim de suas vidas. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos pedir perdão a Deus. Peçamos perdão a Deus, onde errei, onde preciso melhorar. Deus quer nos ajudar. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos,
seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar os homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar os homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as
ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos a memória dos santos mártires André de Soveral e Ambrósio Francisco, presbíteros. Santo André de Soveral era sacerdote jesuíta, nascido em São Vicente, São Paulo. Tornou-se missionário evangelizador dos povos indígenas no litoral do Nordeste brasileiro, ali onde hoje justamente é o estado do Rio Grande do Norte. E ao tornar-se sacerdote do clero diocesano, foi designado pároco em Cunhaú, Rio Grande do Norte, onde foi mais tarde martirizado no domingo do dia 16 de junho de 1645, durante uma celebração eucarística, juntamente com mais 69 pessoas. O martírio ocorreu num período da ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, por protestantes calvinistas huguenotes, que moveram uma sangrenta perseguição contra os católicos ali residentes. A capela foi cercada por índios e soldados holandeses, que trucidaram todos. Pelo amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, sua recompensa é eterna. Morreram por causa do testemunho e por não renegarem a fé católica. Hoje, a gente sabe, muitos católicos renegam a fé católica facilmente, não é verdade? Basta alguém persuadir facilmente, eles viram as costas para a Eucaristia. Não sabem que justamente essa é a intenção do demônio, afastar os fiéis da Eucaristia, porque a Eucaristia é que nos dá justamente a remissão dos pecados, porque é lá que nós renovamos o sacrifício, e é somente na Igreja Católica que se pode fazer essa renovação do sacrifício de Jesus, ali na hóstia consagrada, porquanto eles foram, a Igreja, eles, os sacerdotes, foram justamente os apóstolos que sucederam os apóstolos, ou seja, é uma igreja que sucede. É preciso ter essa característica de ser sucessória, como é justamente a Igreja Católica. E ao saber do massacre de Cunhaú, muitos moradores de Natal e arredores procuraram refúgio no Forte dos Reis Magos. No dia 3 de outubro de 1645, estes foram levados, junto com o padre Ambrósio Francisco Ferro, para as margens do rio Uraçu, perto de Natal, para se refugiarem lá e não serem mortos. Mas já os esperavam lá índios e soldados holandeses armados. Esses índios eram justamente índios que foram, vamos dizer assim, foram catequizados por esses holandeses, catequizados na religião calvinista. Um pastor calvinista tentou persuadi-los, esse grupo católico, a renegar a fé católica, mas todos resistiram. Então foram cruelmente trucidados ali mesmo por esses impostores disfarçados de pastores. Santo Ambrósio Francisco Ferro, sacerdote português, nascido nos Açores, atuava como pároco em Natal desde 1636. Com ele foram martirizados outras 80 pessoas, adultos, jovens,
e até crianças também foram mortas. São Mateus Moreira foi um dos leigos martirizados também, e sua bela profissão de fé na Eucaristia foi recolhida e é lembrada até os dias de hoje. Ao lhe ser arrancado o coração pelas costas, vivo ainda, pronunciou suas últimas palavras: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a CNBB o proclamou padroeiro dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. De fato, o Brasil possui um outro grupo de protomártires que entregaram suas vidas também por Cristo e pelo Evangelho, bem mais cedo. Trata-se do beato Padre Inácio de Azevedo e de seus 39 companheiros mártires. Padre Inácio, jesuíta português, já havia estado no Brasil e, vendo a difícil missão a ser concretizada e desempenhada, regressou à Europa para buscar colaboradores. E no retorno ao Brasil, nas margens das Ilhas Canárias, o navio que levava 39 missionários foi abordado por piratas anticatólicos calvinistas. No dia 15 de julho de 1570, os corsários mataram Padre Inácio e seus 39 companheiros. 31 portugueses e 8 espanhóis foram beatificados pelo Papa Pio IX, já em 1854, e a memória litúrgica desses protomártires do Brasil é celebrada no dia 17 de julho. Embora apenas o próprio Padre Inácio de Azevedo tenha estado no Brasil, de fato, esse grupo de 40 mártires entregou sua vida até o martírio pela evangelização do Brasil, testemunhando a fé católica, mesmo antes de terem pisado a terra de Santa Cruz. São mártires da fé que testemunharam o Evangelho de Cristo com um ardor missionário cristão que os animava. Os mártires testemunham a força do amor presente no Evangelho e o valor supremo do reino de Deus, pelo qual vale a pena entregar tudo, até a própria vida. Recordar os mártires, portanto, é valorizar a Eucaristia, é valorizar os sacramentos da Igreja, é valorizar o testemunho que estes deram em favor da nossa fé católica. A coragem e a determinação destes mártires, que mesmo diante da tortura e da condenação à morte, fortalece nossa fé e nossa coragem, mesmo quando o caminho é difícil. Lembremos destes santos. Os santos e mártires deram testemunhas, foram testemunhas fiéis, foram exemplos, foram testemunhas fiéis e exemplares também, que a Igreja Católica guarda como troféus em prol do cristianismo. Em 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco proclamou santos os 30 protomártires do Rio Grande do Norte: Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos, homens, mulheres e crianças. O Papa São João Paulo II os havia beatificado no dia 5 de março de 2000 na Praça de São Pedro, em Roma. Na verdade, o número desses mártires é bem maior. Porém, os nomes da maioria deles ficaram desconhecidos, não foram reconhecidos. Movidos, portanto, por seus exemplos, permaneçamos firmes na fé, na fidelidade a Deus, à Eucaristia, a verdade maior, a essência da verdade e o lindo testemunho que nós vimos nesta história, onde justamente aquele santo, sendo morto, ele ainda louvou a Santíssima Eucaristia. Seja louvado a Santíssima Eucaristia. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas,
1, 6 a 12, Paulo vai dizer que ele vai admirar-se que alguns tivessem abandonado tão depressa a verdadeira doutrina de Cristo. E a gente vê na primeira leitura que estes morreram, não abandonaram a fé católica. E aqui Paulo vai dizer que alguns estavam abandonando facilmente a verdadeira doutrina de Cristo, tinham abandonado a graça de Cristo. Com certeza aí Paulo se referia aos sacramentos da Eucaristia, principalmente, para passar a acreditar em fábulas contadas, outros evangelhos mentirosos, pessoas lobos disfarçados de ovelhas, impostores perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Se alguém pregar outro evangelho onde a Eucaristia não seja o centro, seja considerado um outro evangelho. O evangelho de Cristo tem que ter a Eucaristia no centro. Paulo vai dizer, mesmo que o anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Em outras palavras, Paulo quer dizer, não creiais naqueles que pregam um evangelho onde não há a celebração do pão. Porque Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, inclusive, como se deve celebrar a Eucaristia. Paulo é um defensor da Eucaristia, como já vimos. E como já dissemos, e agora repito, Paulo vai dizer, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. E a pergunta de Paulo serve para nós também, que ele vai fazer depois. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Estou procurando agradar a Deus ou aos homens? E Paulo conclui seu pensamento dizendo, se eu me preocupasse em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Portanto, sejamos servos de Cristo. E Paulo assim vai dizer, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Não é invenção, em outras palavras. Tenhamos cuidado. Qualquer evangelho que pregue um Cristo onde não se celebra a Eucaristia, não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho deixado dos apóstolos. E assim Paulo termina dizendo, com efeito, não recebi nem aprendi com a inteligência humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Lembremos que Paulo teve uma aparição de Cristo e enxergou Cristo. Com certeza não foi só uma aparição. A aparição que deu testemunho da sua conversão é contada em Atos dos Apóstolos. Mas, com certeza, Jesus Cristo das aparições ensinou muito a Paulo, inclusive sobre a Eucaristia. E no Salmo responsorial, Salmo 110, nós cantamos, o Senhor se lembra sempre da aliança. De fato, Deus confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo. E Ele é digno de louvor, honra e glória, respeito. Permaneça eternamente seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus se lembra sempre da aliança porque Deus é fiel. Sejamos fiéis também a Deus, sejamos fiéis à Eucaristia, sejamos fiéis à fé católica, como os santos que nós hoje celebramos, que foram mártires da Eucaristia. E no Evangelho de Lucas 10, 25 a 37, o mestre da lei vai se levantar para pôr Jesus em prova e vai perguntar, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Uma pergunta até muito simpática, muito boa, né? De alguém querendo saber como, o que fazer para receber em herança a vida eterna. Mas era para tentar Jesus. E Jesus vai lhe dizer o que está escrito na lei, como leis, porque Jesus sabia que estes eram conhecedores da lei. Por isso que ele vai perguntar, o que leis, como leis? Então, ele vai responder. Aquele que vai perguntar vai responder para Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma.
com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe diz, até admirando, tu respondeste bem, corretamente, faze isso, viverás. Ele, porém, não se colocou como satisfeito, mas tentando justificar-se, vai perguntar, e quem é meu próximo? E Jesus vai contar então a parábola do bom samaritano, de certo homem, primeiramente que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes vão arrancar-lhe tudo, espancá-lo e vão-se embora, deixando quase morto no chão. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho? Quando viu o homem, seguiu adiante, diz o Evangelho. Pelo outro lado, o mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado também. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E Jesus vai perguntar, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele vai responder, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus vai lhe dizer, vai e faz a mesma coisa. É isso que a gente precisa aprender. 3 pessoas aí, sacerdote, conhecedor da lei, levita, conhecedor da lei, e um samaritano que era apenas um viajante, que não conhecia a lei. E 3 verbos importantes para a nossa linguagem missionária. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Na vida missionária não basta saber da necessidade do outro, é preciso agir com amor em relação ao outro. Só o amor planifica e dá vida à vida do missionário. O sacerdote e o especialista da lei, o levita e o sacerdote aí, né? Não entenderam assim. Achavam que a salvação deles estava ligada ao conhecimento da lei. A lei é importante. A lei é o cumprimento das tradições. Mas para eles era mais importante que ajudar o próximo. Era mais importante que ajudar um pobre necessitado. Jesus quis mudar essa mentalidade egoísta de entender essa religiosidade. Deus comigo e com o outro não se importa. Deus por mim e cada um por si. Isso é uma linguagem egoísta. A nossa linguagem católica é Deus por mim e eu por todos. É preciso aproximar-se do outro, do necessitado. É importante notar que o samaritano não faz parte do grupo dos conhecedores da lei, dos que professavam a fé, dos que tinham uma fé verdadeira, mas demonstrou amar a Deus de todo o coração e reconhecê-lo na pessoa do irmão. Amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei. O próximo é o irmão desconhecido, muitas vezes caído, ferido, pedindo esmola. A religiosidade do samaritano é verdadeira, porque expressa em sua fé a sensibilidade humana de cuidar do próximo. Não basta conhecer o mandamento do amor, é necessário praticá-lo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada cegará o maligno. Isso não é promessa minha, é a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, a Elizabeth Kilburn na Hungria, em 1961. Cada Ave Maria assim tem o poder de cegar o maligno. E cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Já deixou o like aqui embaixo? É importante. Cada like deixa bem recomendado. Você se torna um evangelizador, sabia disso? Cada vez que você deixa o like para nós, você se torna um evangelizador, porque você deixa bem recomendado o nosso vídeo, para que outros venham participar conosco. Mas basta dar o like? Não. É necessário também compartilhar esse vídeo para que outros venham participar conosco, porque senão você dá o like para si e para que outros possam vir participar. Mas compartilhando não, você vai fazer outros conhecerem e virem participar, muito melhor ainda. Portanto, vamos compartilhar. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante, coberta do céu. Salve, Santa Mãe de Deus.